São 10 horas e 10 minutos, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição e de volta para falar de um assunto que é muito importante. Logicamente, serve para todos nós, né, que moramos em condomínios, mas tem um trabalho todo especial que é desenvolvido pelo meu próximo convidado, nosso convidado aqui na CBN Vale, o Ivo Marostica. Ele é CEO da empresa Base. A empresa Base, ela é especializada em gestão patrimonial. Para você entender esse serviço, esse trabalho e o que ele tem para oferecer, fique atento na nossa conversa a partir de agora. Ivo, muito obrigado pela presença, é uma satisfação recebê-lo aqui na CBN, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando, por estar aqui com vocês, um cumprimento aqui aos ouvintes da CBN Vale também, e espero que seja um bom papo aqui para a gente falar sobre algo que está no nosso dia a dia, que é o viver, né? Que é o viver, que é você ter a garantia, a segurança, a paz, né, de morar em um condomínio, em uma residência, seja onde for. Mas eu quero agradecer ao William Jordão, né, nosso colega, que foi o responsável por esse contato, né? E quando ele falou, eu achei um assunto interessante, porque a base gestão patrimonial, para a gente poder entender o que é uma gestão patrimonial. Sabe que quando a gente começou esse processo de gerir patrimônios, na verdade eu tenho 20 anos de experiência nessa área e a origem de tudo isso foi quando eu ajudei a desenvolver um family office, né? O family office é algo que hoje já está mais consolidado nas grandes cidades, que é um escritório onde você concentra ali várias atividades profissionais que cuidam do patrimônio de algumas famílias, né? Esses patrimônios podem ser imóveis, apartamentos, unidades, podem ser empresas, podem ser veículos, podem ser interesses das famílias, né? E há 20 anos isso não era muito desenvolvido em São Paulo, né? Aqui no estado, nem no Brasil. E eu ajudei a desenvolver um family office. E dentro dessa lógica de desenvolver um family office, a gente teve que aprender, bom, o que envolvia a gestão do patrimônio de uma família, né? Então, famílias que têm empresas, precisava de contadores, precisava de auxílio de jurídico, advogados, precisava de pessoas que entendessem tributos, pessoas que entendessem da gestão de imóveis, né? A locação, a venda, né? O desenvolvimento de todas as atividades que muitas vezes é o nosso patrimônio. Então, eu tenho lá, às vezes, um patrimônio de renda ou o meu próprio imóvel e eu preciso cuidar disso. Então, a base surgiu nesse sentido. Gerir os imóveis das pessoas é cuidar daquilo que você tem, do seu patrimônio, do seu ativo. Você tem seu imóvel. Eu costumo dizer o seguinte, quem mora em condomínio tem o seu imóvel, a sua área útil, seu apartamento, mas também tem a área comum, né? Que às vezes a pessoa fala, entrei aqui dentro do meu apartamento, agora não quero saber de mais nada. Já pago o meu condomínio. Bom, mas e as outras áreas do condomínio? Ele portaria. Também é proprietário. Também é proprietário, essa é a questão. Mas quem cuida disso? Não estou nem aí se alguém está cuidando, não quero saber de nada. Bom, mas é o seu patrimônio. Se aquela outra parte não é bem cuidada, isso desvaloriza o prédio. Desvalorizando o prédio, desvaloriza a sua unidade. E você perde valor no seu patrimônio. Então, quando a gente fala em cuidar do seu patrimônio, ou de gestão do patrimônio, é cuidar do patrimônio como um todo, de uma pessoa, de uma empresa, de uma família, para que a gente tenha o melhor proveito dos resultados que aquele patrimônio que a gente acumulou ao longo da vida, ou tem acumulado nesse momento. Eu dei uma olhada e, logicamente, o nome da sua empresa é Base. Base. Base, gestão patrimonial, eu encontro fácil no Instagram, nas redes sociais. Base, a razão social é Base Gestão de Negócios, né? Mas o nosso nome fantasia é o que a gente faz, cuidar do patrimônio das pessoas. Então, a Base está cuidando do seu patrimônio. A sua empresa, trocadilho, está baseada em São Paulo. Baseada em São Paulo, e a gente tem conexão em São Paulo, né? Mas conexão com o litoral norte, especificamente Ilhabela. Então, a gente nesse trajeto aí de mais de 15 anos, indo e voltando e administrando condomínios lá e cá, a gente vai passando aí pelas cidades Caraguá, São Sebastião, e chega em Ilhabela, e aí faz alguns relacionamentos no meio do caminho, com administradoras, com cartórios, né? Porque o litoral tem muito essa também questão da normatização, né? Sobretudo o litoral aqui norte, Ilhabela, São Sebastião, Caraguá, de você construir, verticalizar. Tem o zoneamento econômico do litoral norte, né? Então tudo isso tem o plano diretor dos municípios. Então, às vezes,
a verticalização é mais difícil, mas também tem, por exemplo, como Ilhabela, o desenvolvimento muito grande de condomínios, né? de residenciais, né? Sobretudo depois da pandemia, teve um crescimento muito grande. E Ilhabela tem crescido bastante também nesse Foi perfil. fácil acessar Ilhabela. Toninho Colucci, grande abraço ao prefeito de Ilhabela. Toninho Colucci, quantas reuniões com o Toninho Colucci até poder ter acesso a Ilhabela? Não foi necessário tanto assim, né? Olha, eu sou da época do primeiro mandato do Colucci lá atrás, né? Então, o Colucci já tinha sido prefeito, primeiro o Manuel Marcos, depois o Colucci, depois veio a Gracinha, veio outros. Mas a Ilhabela tem uma particularidade, né? Porque tem os moradores, né? A gente imaginava até que Ilhabela já estava com 70 mil moradores, porque a ilha vive cheia, né? E aí saiu o censo recente que está por volta de 35 mil habitantes locais. Mas a ilha vive cheia, parece que tem 50 mil pessoas Parece lá. que 2 Ilhabelas visitam. 2 Ilhabelas visitam. Então, a ilha. Então, assim, a prefeitura tem feito um bom trabalho lá também de desenvolver as áreas comuns, de pavimentação, de desenvolvimento, de saneamento. Então, assim, e tem também as questões aí de receita dos royalties, né? Tudo isso envolve, impacta, traz qualidade de vida para a região e valoriza também o patrimônio das pessoas ali, né? Bom, a gente fala de Ilhabela, você já citou todas as 4 cidades do litoral norte, lá tem se consolidado então o crescimento justamente nessa área imobiliária. Nós temos lá vários condomínios que estão sendo construídos. Ilhabela permite a construção de prédios? Não. Só condomínios 2 andares. 2 andares, só. E aí você atua principalmente... Condomínios horizontais. Na costeira ou na praia, né? No desenvolvimento. Aí nesse caso, a gente pode auxiliar desde o desenvolvimento do projeto, né? A pessoa tem um terreno, quer desenvolver um condomínio lá, e aí você tem toda uma normatização, as regras da prefeitura, como fazer, como desenvolver, depois levar a urbanização para esse lugar, a infraestrutura, as aprovações necessárias para a construção, tudo respeitando as regras do zoneamento, o plano diretor. E, enfim, é uma jornada, né? Construir e desenvolver um condomínio no litoral realmente é uma jornada. Eu fico aqui pensando, você pode me ajudar nessa questão. Logicamente, quem vai adquirir um condomínio, uma casa, né, no litoral, em Ilhabela, é uma pessoa que financeiramente está bem resolvida, né? Está bem equilibrada. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que provavelmente pode estar ocupada o tempo todo, não tem tempo para resolver essas questões. É aí que você entra com uma gestão um pouco mais profissional, totalmente profissional, mas ao mesmo tempo mais qualificada? Exatamente, é aí que a gente entra. Esse público que está com uma condição mais tranquila, né, já adquiriu um patrimônio, quer ter uma segunda casa, um litoral, um lugar de descanso de final de semana, esse público, ele tem realmente muitas atividades e ele precisa de alguém para cuidar disso para ele. Então, geralmente, a gente também conhece muita gente de São Paulo, né, que tem imóveis. E mesmo aqui da região do Vale, que também tem imóvel na ilha. Então, é justamente nessa direção que a gente atua. Cuidar do patrimônio dessas pessoas ou de qualquer pessoa que precisar de um auxílio profissional, mas que não tem conhecimento de como fazer. Agora, eu tenho a casa no litoral, tudo bem, mas eu tenho a minha casa, eu moro aqui num condomínio, aqui em São José dos Campos. Eu também posso solicitar, né, os trabalhos da base, os serviços que são ofertados. E de repente, assim, eu estou numa situação da qual, eu queria que algo pudesse impulsionar ainda mais o crescimento, né, do meu condomínio, da minha casa. Fale aí sobre fatores, de repente, a gente que está no dia a dia, né, na correria, o que pode impulsionar ainda mais esse crescimento? Olha, eu costumo dizer que o condomínio, ele precisa passar por um processo de revitalização muitas vezes, porque a gente vai se acostumando com o que a gente tem. Né? Às vezes a portaria, a gente chega, o zelador ou o porteiro já nos conhece, então pode passar. Ok, você passa. Aí vem seu parente seu que já conhece, tudo bem, pode passar, vai lá na casa do Fernando também. Então esse processo vai criando uma naturalização de algo que não traz segurança, não traz profissionalismo na gestão e, consequentemente, isso deixa o condomínio numa posição de desvalorização em relação a outros que têm vindo
com muita tecnologia, portaria remota, acessos com reconhecimento facial, controle. Então, hoje nós usamos sistemas, por exemplo, que você tem uma pessoa que te ajuda na organização da sua casa. Então, ela pode entrar lá no seu condomínio 2 vezes por semana. Então, você, através da tecnologia, do sistema, você consegue determinar quando que ela entra. Ela entra às 8 e ela sai às 17. Se passou desse horário, a facial libera ela. Mas se passar desse horário às 18 horas, esqueci alguma coisa, preciso voltar e pegar. Já não vai liberar. Ela vai ter que falar com o agente humano, para que o agente humano possa fazer o contato com vocês e falar, olha, podemos liberar? Então, isso é segurança, né? Tudo que envolve viver lá dentro é segurança. E a questão da segurança talvez seja o ponto, né, mais primordial, né? Podemos colocar desta forma, porque todo mundo quer viver num ambiente que seja absolutamente seguro, lógico, que tenha conforto, que tenha uma série de outros serviços ofertados, uma piscina, uma questão, uma academia, hoje até condomínios com supermercados, mini mercados dentro, né? E aí você tem que ter essa questão da segurança como fator principal, talvez, que eu acho que é a grande preocupação de todos, não, Ivo? A segurança é um grande fator, isso acho que a gente sempre coloca em primeiro lugar. Agora, o que é importante a gente pensar também é na valorização e no uso do bem, né, do bem comum. Então, eu costumo também pensar o seguinte, se eu tenho um salão de festas no meu condomínio, que é super gostoso, bem organizado, bem equipado, né? Às vezes o morador não precisa nem levar ali os utensílios como talheres, pratos, porque já tem tudo organizado ali dentro. Eu alugo aquele espaço, eu tenho a seção daquele espaço, coloco as coisas ali à disposição do morador. Aí, Fernando, imagina a situação. Você convida a sua família, os seus amigos para um aniversário seu dentro do salão de festa do seu condomínio. A pessoa chega dentro do seu condomínio e vai, poxa, para entrar aqui dentro tem um rigor, né? Um lugar seguro, porque a portaria teve um processo. Depois ela vai andar pelas ruas ou pelas alamedas do seu condomínio e fala, poxa, o condomínio é organizado, é limpo, tem lixeiras, tem sinalização, tem indicação disso, jardim sempre bonitinho. Ela entra no salão de festas, além da decoração que você vai fazer, ela vai ver, poxa, lugar organizado. Aí ela vai se alimentar, vai se servir, vai ver talheres e tal. E aí a pessoa começa a pensar assim, nossa, onde o Fernando mora é bom, é legal. Quando a pessoa fala isso, Fernando, significa que você tem um potencial morador do seu condomínio. Se a gente tivesse, vamos dizer que no seu condomínio cabem lá 50 pessoas no salão. Se 10 pessoas tiverem essa impressão de que o seu condomínio é organizado, é gostoso, é agradável, é seguro e ela teria interesse de morar lá, significa que você tem 10 pessoas potenciais para comprar uma unidade no seu condomínio. Para comprar uma unidade. Isso significa que imediatamente o preço da sua unidade pode subir. Valoriza. Porque está valorizando. Então, patrimônio. O cuidado com o patrimônio ali nas áreas que são utilizáveis por todos é fundamental para valorizar a unidade da pessoa que está lá dentro, que muitas vezes não se preocupa com nada. Né? Mas para tudo isso envolve um processo. E aí a gente pode, se você tiver interesse, a gente pode começar a falar sobre a questão de sindicância profissional, que é como a gente atua nos condomínios. E era justamente isso que eu ia falar com você, porque você fala de uma forma como o condomínio, lógico, o meu patrimônio, o meu apartamento, a minha casa, se fosse num condomínio, né, na horizontal, mas ali todo condomínio tem o seu síndico que trabalha. Você também pode, de uma certa forma, não só para o proprietário de uma unidade, mas também realizar esse trabalho para o condomínio de uma forma em geral. O condomínio pode te contratar para fazer esse tipo de trabalho e serviço? Sim, esse serviço de cuidar do patrimônio a gente desenvolve exatamente com a função de síndicos profissionais, né? Dentro de um condomínio a gente tem dois personagens ali que ajudam na gestão do empreendimento. Um é o síndico, né, que está previsto ali no Código Civil. Todo empreendimento ele precisa ter um síndico que é o responsável legal, civil, criminalmente, por todas as ações que o condomínio desenvolve. E nós temos também, muito frequentemente, uma administradora que cuida da parte administrativa, emissão de boleto, pagamento dos funcionários e dos terceirizados, das prestações de serviço e tudo mais. O síndico ele precisa ser eleito, né, pelo condomínio. E é ele que vai conduzir. Eu estava
comentei com você, acho que um pouco antes aqui, é que a gente costuma ver muito condomínio também como uma mini cidade, né? Onde você precisa de um prefeito. Então, às vezes a gente tem hoje grandes condomínios que você tem 200, 300 unidades, tem condomínios com 6 torres, né? Que são mais de 500 unidades. Então, se você pensar em unidades uma em cima da outra, mas se você colocar isso em um plano, a gente está falando aí de um bairro, né? Então, você precisa de um gestor para aquele bairro, sentir a dor daquele pessoal, buscar melhorias para eles, atender às necessidades dessas pessoas. E o síndico é essa pessoa que faz a figura do prefeito, que vai executar, que vai cuidar, que vai fazer tudo bem feito. E aí, lógico, tem que ter transparência, tem que ter ética, tem que ter correção e processos. Você tem ali dentro do condomínio um conselho deliberativo que cuida, que administra, que te ajuda a cuidar das coisas, que, para a gente fazer uma alusão para o público, para o pessoal que está nos ouvindo, para os ouvintes, é como se fossem os vereadores, né, da cidade. E aqueles que não participam da gestão do conselho são os demais moradores, é como o povo, né, a população que mora nos bairros. Que vai ser beneficiada pelas decisões. Exatamente. Então, o trabalho de síndicos e síndicos profissionais tem crescido bastante no Brasil como um todo, sobretudo em São Paulo, que tem trazido essa visão de fazer uma gestão profissional dentro dos condomínios. Lá onde eu moro, seu Zé Benedito, grande abraço, hein? Gente da melhor qualidade, é o síndico, e o Kleber Guzmão, que é o subsíndico, que se fala, também é outra figura, fazem o máximo possível para deixar o prédio, né? Eu falo prédio, né? Muita gente utiliza, condomínio, mas é muito bacana a gente ter esse entendimento de que a profissionalização ela chegou em todos os setores, né? Quanto mais qualidade você tiver no serviço ou no trabalho que é executado, todos acabam ganhando. Ô Ivo, nosso tempo é curto, eu tenho já uma outra entrevista que foi agendada agora para as 10h35, mas eu tenho que encerrar com você. Sobre esse tema, sobre este assunto, tem algo que você gostaria de acrescentar e passar para o ouvinte CBN? Contatos nas redes sociais, eu encontro Base GN. Base.gn. Tá no Instagram, nas redes sociais. Site basegn.com.br. Né? Mas uma mensagem só para finalizar aqui, agradecendo já seu convite e toda a gentileza, mas para falar para os ouvintes que o patrimônio que vocês acumulam na vida de vocês, ou que vocês buscam construir, seja ele um imóvel, seja ele um bem, um carro, um veículo, né? Ou alguma coisa que você tem dentro da sua casa, tudo isso que você tem é um patrimônio e você precisa cuidar, né? Se a sua casa não estiver bem cuidada, ela vai depreciar e o seu ativo, o seu patrimônio vai depreciar, né? Então, cuide do que é seu, e se você tiver isso numa escala maior e precisar de uma profissionalização, procure alguém que cuide do seu patrimônio para você como se fosse seu. A gente costuma dizer que a gente cuida de patrimônio como a gente cuida de gente, né? De uma forma humanizada, porque hoje eu estou conversando com você aqui, Fernando, mas você tem suas coisas, você tem seu patrimônio, você tem suas questões para organizar. Se tiver alguém que possa te ajudar com isso e te deixar mais tranquilo para você fazer as suas outras coisas, você vai conseguir produzir muito mais. Produzir muito mais, valorizar o que eu tenho e não cometer erros, né? Não cometer erros, que pode fazer você perder. Porque o profissional ele vai ajudar você a minimizar ou até mesmo evitar qualquer tipo de erro nessa questão da gestão, né, patrimonial. No final das contas, o nosso objetivo na base ou com essa gestão que a gente tem feito é sempre valorizar o patrimônio dos nossos clientes. Perfeito. Ivo, quero agradecer a sua presença. Obrigado. O tempo foi curto, mas volte mais vezes. Obrigado. Só falar com o William Jordão, né, que está te acompanhando, nosso colega, companheiro, amigo da casa, para a gente falar sobre esse tema que é muito importante, porque não importa qual seja o tamanho do seu patrimônio. Isso. Né? A gente tem que cuidar dele. Cuide dele. Né? Se possível, né, de repente, lá na frente, obter mais, ter mais, mas é a vida, é o dia a dia que vai nos proporcionar esta possibilidade. Aproximadamente, então, São Paulo e Litoral Norte. Litoral Norte. São os pontos de atuação da Base Gestão de Negócios. Exatamente. Parabéns, viu, Ivo, pelo trabalho e as portas aqui sempre abertas. Será um prazer.
Obrigado a todos. Muito obrigado, viu, Ivo? Valeu. Muito obrigado mesmo, Ivo Marostica. Marostica é italiano. Italiano. É italiano. Torcedor do Palmeiras. Não fala isso. São Paulo. São Paulino? Aí. Hoje tem Palmeiras. Cor da CBN da aqui, CBN, preto, branco e o vermelho. Né? O Ivo Marostica, ele que é CEO da empresa base, especializada em gestão patrimonial, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. Se a energia cai, tudo pode travar. Com a APS é só confiar. Manutenção, locação.